pegar aqui as minhas anotações. Bom, Okay. Respeitável público, o espetáculo irá começar. Fiquem atentos ao que nós iremos apresentar. Eu sou a Caroline, temos no grupo o Gabriel, a Sheila, a Tatiana e a Viviane. Dedicamos o trabalho aos estudos remotos com suas dificuldades e aprendizados, aos momentos de turbulência e incerteza que nos fizeram mais fortes e conscientes, ao apoio dos colegas e professores, em especial a professora Elaine, por permanecerem na caminhada e proporcionando experiências e conhecimentos. Além disso, a cultura circense por sua riqueza e encanto. Circo é uma coisa para criança, porque esse nome, circo, já desperta uma curiosidade na criança, porque o circo é o cinema, é o teatro, é a luz, é a música, é a arte da perfeição, é o zoológico, o circo, é a fantasia. Nós iremos organizar essa apresentação nos seguintes temas: cabeçalho, tema, introdução, objetivos gerais e específicos, desenvolvimento, avaliação para o público-alvo, específica e as referências. Nosso público-alvo, então, são as crianças circenses em situação de itinerância. O período escolhido foi o segundo ano do Ensino Fundamental 1, no encerramento do ano, para deixar mais nítido. A duração é de 8 semanas e as disciplinas são História, Geografia, Artes e Língua Portuguesa. Nosso tema: visão micro e macro das localidades e as histórias do cotidiano itinerante circense. O título: Cotidiano Circense, Itinerários e sua relação histórica, geográfica e cultural. As últimas 8 semanas de aula tendem a ser corridas, com um exagerado volume de atividades a serem entregues e revisões a serem realizadas em curtos períodos de tempo. Para que o aprendizado seja eficaz e possa acolher diferentes públicos, como a presença de crianças em situação de itinerância, como podemos ver, são ciganos, indígenas, povos nômades, trabalhadores itinerantes, acampados, artistas, demais trabalhadores em circo, parques de diversão e teatros mambembe, apresentamos o presente projeto interdisciplinar de História, Geografia, Artes e Língua Portuguesa para o segundo ano do Ensino Fundamental 1. As atividades vivenciais foram organizadas para que os estudantes conheçam as origens culturais e históricas de cada um, partindo da realização de rodas de conversa, contação de história, entrevistas, desenhos, expressões artísticas, dança e ou canto, escrita de relatos e organização de mapas em sala de aula. Deste modo, além de estimular a participação discente, fazendo-a relacionar socialmente e culturalmente, visa-se o acompanhamento de pais e ou responsáveis no cotidiano escolar do educando. Esse projeto se justifica pelo fato de que existe um grande número de crianças e jovens que encontram-se em situação de itinerância e precisam dar continuidade à aprendizagem, sentindo-se incluídas no ambiente escolar. Assim, pretende-se trabalhar as origens e histórias dos povos em situação de itinerância, junto às suas artes, linguagens, músicas e culturas, tentando promover nas unidades que formam cada pessoa social a completude de conhecer o diferente e poder fazer do inovador para o dia a dia e para um modo de se olhar para a sociedade. Nosso objetivo geral é incluir estudantes em situação de itinerância, levando em conta suas perspectivas e sua realidade, favorecendo a busca e adesão dos conhecimentos culturais diversos que compõem a sala de aula, no sentido de estruturar noções espaciais projetivas por meio do uso de mapas e localidades. Também temos como objetivos específicos trabalhar as diversas perspectivas estudantis quanto à sua visão sobre o local onde vivem e a história de sua família e dos ambientes que convive. Também há de se estimular a participação dos estudantes e responsáveis nas atividades vivenciais. E agora passo a palavra para Tatiana Maria. Boa noite. O desenvolvimento do projeto itinerante, ele foi... eu estou tentando passar aqui, desculpa, Carol. Ele foi dividido em 4 aulas por semana.
Na segunda-feira, seriam rodas de conversa focadas no autoconhecimento das crianças. A terceira, produção de mapas. A terça-feira, com produção de mapas e localização no espaço-tempo. Quarta-feira, trabalho das artes circenses. E quinta, músicas. Aí a gente separou em relação às semanas. São 8 semanas de aula, então aqui a gente tem a primeira semana. A primeira aula de segunda-feira seria relacionada com compreensão da realidade individual. Então as crianças seriam levadas a conhecerem a si mesmas. Aí por perguntas de como é o lugar onde elas vivem, como é o redor de onde elas moram, e entre outros. A terça, que é focada em mapas, seria roda de conversa sobre mapas, o que são, para que servem, como a realidade realizada a sua produção. E a quarta seria um entendimento geral sobre o circo, com uma roda de conversa perguntando qual é o conhecimento que os estudantes têm sobre o circo, quem já foi, qual a apresentação que mais gostam, ou por que elas acham que as pessoas trabalham no circo, porque é um ambiente diferente, então o circo ele é diferente de todos os outros trabalhos que a gente conhece. A pessoa não sai de casa para ir ao trabalho, ela mora no trabalho. E a quinta seria o conhecimento auditivo e percepção de espaço através da educação musical. Seria mais ou menos uma compreensão de quem é o coleguinha. Ele fala de tal maneira, e isso tudo através da música. O exemplo de atividade que a gente deu foi colocar as crianças em roda e pedir alguém para ficar no meio, com os olhos fechados, e aí, a partir das músicas relacionadas ao circo ou não, a criança conseguia adivinhar quem estava cantando tal música. Vou passar, Carol. A segunda semana, a gente propôs tipo um engenheiro civil, que a gente ia perguntar depois da primeira aula de como é o lugar onde a criança vive, o que ela gostaria de mudar onde ela mora. A terça seria uma pesquisa de campo, as características de mapas e paisagens. Quarta, a gente ia começar as artes circenses. A gente propôs por semana, cada um, uma arte circense, levando em conta algum texto. Seria arte circense mais uma pirâmide de livros relacionada ao tema, no caso, os palhaços. E a quinta seria a história da vida da criança, tipo uma biografia. A terceira semana, na segunda, diversidade e diferenças entre os lugares em que as crianças vivem. E aí a gente pensou em pegar amostras de terra para ver do micro para o macro, ver que tem diferentes tipos de terra que compõem. Por exemplo, alguém mora num lugar que a terra é vermelha e outro mora perto da casa dele e tem, sei lá, terra preta, alguma coisa assim. Ou então areia, diferentes tipos de terra, para poder ver que todo mundo tem uma diversidade, a partir do pequenininho, para a criança compreender que elas moram, elas têm culturas diferentes. A terça seria a criação do mapa de sala, e aí, nesse caso, seria a criança observar o que tem na sala de aula, para poder colocar no mapa. Por exemplo, tal coleguinha senta ali tem o quadro, ali tem a mesa do professor, para eles poderem compreender o mapa em pequena proporção primeiro, para a gente ampliar depois. A quarta, outra arte circense, malabarismo. Eu até anotei a historinha que seria desse dia, do malabarista feito de porcelana, maravilhoso malabarista feito de porcelana. E a quinta seria um teatro de fantoches falando sobre a importância e a representatividade cultural do circo. A quarta semana, na segunda, a gente falando sobre as diversidades culturais, através do pequeno que a gente trouxe naquele dia passado, sobre a moradia da criança. Agora elas vão falar sobre elas mesmas, a diversidade delas, qual os gostos, como que elas se constroem no ambiente menor, no próprio quarto. A terça seria a reflexão sobre os mapas criados, os mapas de salas, em relação à proporção e escala. A quarta, a arte circense, o mágico.
Quinta, descobertas sobre a cultura brasileira e a cultura local. Na quinta semana, a segunda, atividade de leitura e escrita de biografias. A partir do que as crianças trouxeram da última segunda, elas falarem sobre como é a vida delas, o nome, o que ela gosta de fazer, onde ela mora, com quem que ela mora, em que lugar ela mora. A terça, criação do mapa dos lugares favoritos da escola, e isso com divisão de grupo. Cada grupo escolhe o lugar favorito e ele faz um mapa desse lugar para apresentar depois. A quarta, artes circenses, trapezismo e equilibrismo. E quinta, memórias afetivas. Essa é relacionada a o que a criança... Espera, gente, confundi. Seriam uma colcha de retalhos que vai ser utilizada na última semana, relacionadas com a cultura, diversidade cultural. Coisas que lembrem comidas de diferentes regiões, coisas que lembrem música, festas populares, entre outros. A sexta semana. Na segunda, colagem e realidade de cada um. Terça, pesquisa de campo, mapa da cidade e localidade. E aí seria pesquisado antes os lugares preferidos para poder fazer o mapa desses lugares. Quarta, seria uma visita ao circo para ver tudo que a gente estudou durante essas últimas semanas, o palhaço, malabarismo, equilibrismo, como é na prática. Quinta, seria uma roda de conversa com os moradores do circo, para eles entenderem como é lá dentro, internamente. A sétima semana, na segunda, seria uma relação de pura significação a partir do que as crianças viram nas últimas semanas. E cada um tem um jeito diferente de interpretar, e dessa maneira, imagens escritas, elas podem refletir de forma diferente. E para isso a gente vai utilizar cartinhas com várias imagens diferentes. Se o Gabriel quiser completar, porque até agora eu não consegui decorar qual que é o negócio certo. A ideia, com licença, viu, gente? Em decorrência do tempo, vou dar uma explicação mais rapidinha. A ideia é a gente fazer um jogo de identificação, onde os alunos vão ter imagens representando coisas mais abertas, né? E cada um vai atribuir uma definição a essa imagem. Por exemplo, uma imagem predominantemente azul, alguns vão lembrar tristeza, outros vão lembrar o mar. E aí a gente vai trabalhando com essas capacidades de muitos significados que as coisas podem ter, para depois trazer isso para uma visão mais intrapessoal, né? Tipo, olha quantas coisas diversas podem ter em mim, para uma extrapessoal, nossa, olha a diversidade de opiniões que uma imagem só azul pode ter, e assim, ir trabalhando a partir disso. Obrigada, Gabriel. Na terça, criação do mapa da cidade. A partir dos lugares favoritos, aí a gente aumenta o mapa da cidade. A quarta seria ajudando a construir um circo na escola. A gente criou essa ideia, a gente tirou essa ideia do projeto Âncora, que tem uma lona de circo, né, onde eles fazem as apresentações, e aí, como o nosso é relacionado ao circo, a gente achou que ficaria legal o final de ano, a apresentação de final de ano, ser dentro de uma lona de circo. A quinta é a colcha de retalhos. É a partir da aula anterior, em que as crianças iriam trazer coisas que lembrem comidas, festas, músicas, dialetos ou lendas, que nem o último grupo estava falando sobre lendas e histórias. A gente trazer isso relacionado com uma coxa de retalhos, com peças que tenham memória afetiva. E essa coxa de retalhos a gente usaria na próxima semana. Próxima semana, Carol. Na segunda, a gente faria uma meditação guiada, falando sobre uma história escolhida, junto com as crianças, uma história sobre um personagem histórico específico, que elas escolheriam.
Eu acho que está certo. Está certo, Gabriel? Balança a cabeça se estiver certa. E a partir dessa meditação, perdi, enfim, passando terça-feira. Criação do mapa da cidade, avaliação final. A avaliação final a gente vai falar mais para frente, o que seria. Quarto, trabalho nas artes circenses. Aí, nesse caso, seria tipo um ensaio, porque o projeto final seria utilizar tudo que a gente usou nessas 8 semanas, nesse último dia, seja apresentação com malabarismo, seja alguma música que gostou, poema, qualquer coisa. E a quinta seria o show de talentos, que é o que a gente usaria a concha de retalho como temática. Boa noite, gente. Aí a gente criou também, né, desenvolvemos uma avaliação para o público-alvo, e como ferramenta para essa avaliação, nós vamos usar o Tangram, né? O Tangram, ele é multidisciplinar, né, não precisa ser usado somente na matemática, então nós vamos usá-lo na história, na geografia, no português e nas artes. Pode passar, Carol, por favor. E aí, gente, quando a gente vai pensar no Tangram em uso, a gente já pensa que as atividades dele já começam bem desde o momento da montagem, né? Que é quando as crianças estão desenvolvendo N habilidades de coordenação, entre outras coisas, para poder aplicar depois nessas capacidades de montar as imagenzinhas. E aí a gente pensou em algumas atividades com o Tangram para poderem ser feitas, como, por exemplo, tentar replicar imagens do circo, esse exemplo aí do livro As the Circus, que é só um livro de imagens do Tangram do circo, incrível. A gente poderia pedir para uma parte da sala fazer o domador e a outra metade fazer o leão, depois juntar em colagem. A gente também podia ter uma aula criativa, onde as crianças tentariam inventar com as pecinhas novas formas que lembrassem seus contextos, no caso dos crianças em situação de itinerância, o circo, e ainda depois conseguir refletir em cima dessas práticas, né, de utilizar o Tangram. E com isso, né, a proposta de usar o Tangram com a história e o português, com a disciplina de história e português, seria a contextualização da época, conhecer a cultura de origem do Tangram, no caso, a cultura chinesa, né, conhecer as crenças que está em volta do Tangram, né, o Tangram, ele tem uma história por trás, ele foi, como na live que eu assisti da professora Elaine, né, na oficina do Econte, ela fez toda a trajetória do monge, foi monge mesmo, né, professora, se não me engano, do monge que saiu de um lugar para levar a peça de azulejo até um outro canto, mas no caminho a peça se quebrou, de uma peça se fez 7, né, e aí tem toda uma história em volta disso. Saber a origem de outras, na verdade é saber a origem de outras culturas, e no final a gente vai pedir uma redação para esses alunos, só que eles como personagem do Tangram, né? Eles como monge. Só que o caminho que eles vão fazer, eles que vão trilhar, eles que vão criar nessa redação, né? Pode passar, Carol, por favor. Aqui a gente tem alguns exemplos de Tangrams do circo, né? Que a gente colocou para já ter uma base, para a gente conseguir ter umas noções, né? O quadrado e o triângulo formando a cartola através de colagem é algo bem, assim, diferente, porque eu não conhecia essa regra do Tangram, dele poder sobrepor. Mas aí é só alguns exemplos mesmo, gente. Pode passar. E aqui, o uso do Tangram na geografia e na artes, né? Aqui, a proposta é reproduzir o Tangram, usando o Tangram como peça para montar um mapa ou mesmo uma maquete, né? Para as crianças reproduzirem a cidade onde elas moram e também o bairro onde elas vivem, né? E para fechar também com a arte, a gente vai usar a tinta de terra,
para fazer as peças para desenhar o Tangram numa lona ou num pano grande, né, que dê para utilizar a tinta de terra com várias cores, e assim a gente também poderia tá fazendo recortes e também usar isso na nossa última apresentação, juntamente com a coxa de retalho e e as outras atividades que a gente já vem trabalhando com as crianças. Pode passar, Carol. E aí, a arte na BNCC, ela está muito clara, né? Ela vem ali se eu não me engano, a competência dela, eu até anotei aqui, a competência 4.1, que está lá na língua portuguesa, e depois ela vem na competência 4.12, 4.121 e 4.122. Ela vai trabalhar artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas. O objetivo de conhecimento são matrizes estéticas e culturais. Não estou enxergando, gente. Culturais, materialidade. Opa! Materialidade e processo de criação. As habilidades estão aqui. Eu só trouxe as referências das habilidades porque eu acredito que a professora Elaine, ela deixou no campus da BNCC para a gente. Então, lá a gente tem um acesso à BNCC para ter essas referências das habilidades aí. Pode passar, por favor. Esqueci de abrir o microfone. Perdão. Aí a gente, para concluir o nosso pensamento com essa parte do Tangram, a gente procurou uma citação, né, para realizar o fechamento do Tangram como uma ferramenta integradora, né? E para isso eu vou fazer uma citação direta aqui da Lino de Macedo, que ela está falando sobre o Tangram, não só como ferramenta educacional, mas também para a situação clínica, né? Pretendeu-se estender o uso do jogo Tangram para a situação clínica ou educacional, em que o jogar recreativo torne-se aprofundado e ampliado. Isto posto, por quê? Porque foi através do Tangram que ela teve maior efetividade em contato e desenvolvimento da criatividade das crianças. Então, como a professora Elaine trouxe ele, a gente foi motivada a pesquisar também. A gente encontrou esse texto e é isso, por isso essa citação. Agora sou eu, gente. Aí agora, para a parte de mapas, vamos ter o reconhecimento de espaço e cartografia, para reconhecer a aprendizagem dos educandos, quanto noções preliminares de espaço, cartografia, propõe-se as apresentações dos mapas construídos em sala de aula, com o intuito de que os estudantes possam relatar suas experiências e detalhem o processo realizado, bem como os materiais utilizados. Em seguida, os trabalhos ficarão expostos em um varal no último dia de aula. E agora vamos ter um poema. Estudar e absorver. Na escola, aprender. Diferentes somos e que de várias culturas nos compomos. Observar e vivenciar para a cultura dividir, dançar, cantar e pular, a fim de um novo sonho descobrir. Somos feitos de retalhos, vivemos caminhando entre atalhos. Um amigo aqui, uma história ali. De pouco a pouco, nos tornamos vários. Com lembranças e vivências tão diversas quanto o cosmos, formados por experiências tão longas que nem tem prazo. A sala de aula não é terra de ninguém. Ela é para todos. E mesmo com tantos ataques, insistem para que os professores fiquem zen. Na carteira ou no bolso tem notas? Nem. A escola é mais um caminho para ser alguém. A educação é nossa salvação. Com ela sabemos o preço do pão. Sem essa de nos conformar com tanto ladrão, que vestidos de terno e gravata, tiram do nosso prato com arroz e com feijão. O ensinar vem de resgatar, transformar e relembrar.
que muita gente lutou e que muito há de se lutar para conseguir o direito que ficou, bem como garantir o que virá. E agora, avaliação específica. Para avaliar essa sequência didática, pedagógica, propomos a utilização de um portfólio reflexivo, onde os docentes poderão contar suas experiências, intervir de forma crítica e constar o que pode ser aprimorado ou continuar a ser trabalhado. Perdão. A avaliação específica da segunda-feira vai ser. Desculpa, gente. Tô nervoso. Views, muito bom, fiquei feliz. Em toda segunda-feira, a gente opera na esfera do autoconhecimento e a gente busca aprofundar cada mais e entender um pouco mais de cada aluno, descobrir a diversidade da história dele ou dela. E seja montando um cenário através de recortes, seja pedindo relatos dos pais, seja buscando fotos do bairro, terra, os movimentos, né? Seja através de qual movimento for, a gente sempre vai estar valorizando a diversidade e a compreensão que a criança vai ter da realidade dela. E a gente ainda puxa um lembrete que a gente vai estar tirando um valor negativo, que a segunda é chata, a segunda é pá e tal. E a gente vai colocar em pauta um conteúdo curricular que é bem mais importante, na minha opinião, claro, que o próprio currículo, que é colocar em pauta os alunos e as alunas nas perspectivas e o crescimento pessoal deles. Esse é o ponto. Tá fechado, Carol. Obrigada. Pérolas do IAD. Aí, na terça-feira, podemos observar a compreensão dos conceitos de mapa, paisagem, localidade, através das rodas de conversa e pesquisa de campo. Seriam feitas fora da sala de aula com responsáveis, pais, e também dentro na sala mais de informática, com os recursos tecnológicos, por exemplo, o Google Earth. E assim prioriza a interação dos discentes e de seus familiares e também dos docentes. E também vale lembrar o papel fundamental da tecnologia e do trabalho prático, para que os exercícios realizados em sala de aula fossem mais interativos, dinâmicos, integrados à realidade de cada um. E assim, constate-se a evolução de todos os participantes desse processo, quanto ao entendimento de mapas, questões sobre dimensão, proporção e referência, além de criatividade e criaticidade para construir os mapas. A avaliação específica de quarta-feira. O objetivo das aulas era trazer o ambiente circense para dentro da sala de aula. O dia a dia, de como que era, quais as profissões que compõem o circo e como que é o cotidiano de estudo das crianças em situação de itinerância. Porque, querendo ou não, elas não ficam mais que 2 meses em cada cidade. Então, tem muito... como que fala, Carol, quando tem quebras? Lacunas? Mais ou menos. Aí, dessa maneira, as quartas-feiras seriam responsáveis por trabalhar toda essa cultura e toda a história das diversidades que tem relação com o circo e pautando em literatura, para trazer a historinha mais para perto das crianças. A avaliação de quinta-feira, ela notou-se que as crianças elas têm pouca informação e conhecimento sobre cultura, né? Seja a cultura regional, né? A cultura nacional e até mesmo a cultura circense. Porque a cultura circense, ela ainda é vista como, ela ainda é marginalizada, na verdade, né? Eles não são vistos como um povo que leva cultura para as cidades, que leva conhecimento e enriquecimento de mundo para as pessoas com as quais eles convivem.
Um ponto que foi notório também é que durante esse projeto, durante essas 8 semanas, percebeu que as crianças também não sabem que a Universidade Federal de Lavras tem um museu, e que esse museu ele é aberto para todos os públicos, né? Ele pode, as escolas podem estar fazendo ali uma excursão, as escolas também das cidades circunvizinhas, né, podem estar visitando, agendando, e esse conhecimento o público não tem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pode passar, Carol, fazendo nada. E com isso, desse modo, foi possível trabalhar a corporeidade, a ludicidade, por meio da arte, mídia, teatro e dança. Nesse sentido, os educandos se apropriaram do conteúdo sem perceber que estavam estudando. Com isso, foi possível trabalhar também as funções motoras, cognitivas, intelectuais, sociais, dentre outros. A proposta da colcha de retalhos foi uma proposta afetiva, né, para ver como os alunos tinham a intimidade dentro de casa, para ver como que seria a intimidade deles também com os próprios alunos circenses. A proposta seria eles levarem de casa uma peça de roupa que teria um significado para eles afetivo, né? E com isso a gente foi colando uma peça na outra até formar uma colcha de retalhos, porque como as crianças circenses, elas passam muito pouco tempo dentro da escola, então, para ficar registrado que elas estiveram ali, né, com essa colcha de retalhos no último dia, que é o fechamento do nosso projeto integrador nessa escola. E é só. Tem as referências? Obrigada, gente. Gente, que show! Que show, não é? Eu amei esse trabalho do circo, né? E desse pensamento nas crianças em processo de itinerância, né? A gente pensa que não, que está muito fora da realidade da gente, né? Que é algo que não está acontecendo, mas o tempo todo isso está próximo. E agora, com o período que a gente está em pandemia, o que aconteceu com a comunidade circense, né? Ela se instalou em um determinado lugar, não é? E ao se instalar em determinado lugar, as crianças passaram a frequentar a escola, né? Naquele momento, e depois a escola passou a não existir, né? Então, vocês imaginem o ensino remoto para uma criança em situação de itinerância, não é? Então, é algo muito complexo a gente ver isso acontecer, e vocês trouxeram, né, essa presença de todo esse conhecimento que está dentro do circo, para dentro da nossa escola, observando o que a BNCC traz como informação, como processo. Eu achei que está muito claro, não é? Eu até pedi no trabalho de vocês que vocês dessem uma reorganizadas na sequência didática, e agora, quando vocês apresentam, da forma como vocês apresentaram, isso já deu para perceber que vocês conseguiram reorganizar, porque no projeto inicial estava meio misturado, né? E aí eu fui me perdendo, porque eu entendi que vocês queriam colocar por dias da semana, né? Primeira semana, segunda, terça, quarta e quinta, mas depois a coisa começou a ficar meio complicada na hora da minha leitura. Mas eu achei muito bacana, e um questionamento que eu ainda faço, né? É um projeto sobre circo ou é um projeto sobre crianças itinerantes? Vocês têm que pensar sobre isso, não é? Porque o conhecimento trabalhado foi todo valorizando o circo, né? Mas vocês retiram a presença da criança que está na escola, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar. Eu ainda acho que é um trabalho sobre circo, né? Um projeto sobre circo. Mas vocês fizeram um estudo sobre a itinerância, né? Pensando nisso.
A motivação de vocês é essa, né? Vocês têm que pensar sobre isso. Vamos ver o que vocês vão decidir, tá bem? Mas ficou um trabalho muito, muito bacana. As atividades com uma criatividade assim fantástica, digna do circo. E o que vocês fizeram com o Tangram e com a tinta de terra ficou muito bacana, né? Ficou muito bacana. Até está valendo a pena a minha organização aqui da minha sala de aula, né? Que eu trouxe um Tangram que foi feito para mim. Ele é de madeira, foi feito por uma estudante aí da UFLA, né? E aí eu trouxe aqui para decoração da minha sala, né? Alguém da turma quer colocar mais alguma questão? Já tem vários aí elogios aí no nosso chat, né? A poesia, que coisa linda, né? Momento que refresca a cabeça da gente, né? Muito, muito gostoso. Né? Parabéns, Kiko. Eu sempre, né? Eu queria que fosse tudo presencial, gente, porque tá muito gostoso de assistir todas as apresentações. Amei o trabalho de vocês também, acho que ficou muito interessante de ver a aplicação de atividades que a gente fez no nosso projeto vivencial, né? E vocês expandirem o universo do Tangram, sabe? Então, tipo, eu achei que foi muito legal isso. E eu acho que eu tenho só uma pergunta, só para eu entender uma coisa que talvez não ficou claro para mim, pode ser que eu não tenha entendido, mas talvez vai de encontro com o que a professora acabou de falar, que vocês têm que decidir se é sobre circo ou se é sobre itinerância. Porque quando vocês trazem que o público-alvo são as crianças itinerantes, né, do segundo ano, eu fico tentando entender, eu não consegui entender, de fato, se eles são o público-alvo ou não. O público-alvo é a turma inteira, que eles estão inseridos, né, e que vocês querem agregá-los, né, nessas atividades. Aí eu só queria entender isso, no sentido de o foco é para a turma, mas para que agreguem esses alunos itinerantes que estão ali por um determinado momento circense, e aí essas atividades é para agregar, somar e fazer essa interligação entre as crianças, ou não, o público-alvo é as crianças itinerantes? Na verdade, a gente juntou o útil ao agradável, né? Porque a ideia o circo ele não fica muito tempo numa cidade, né? No máximo que ele fica de 2 a 3 meses. Então, não tem como a gente mudar todo o cronograma de uma escola pensando somente nas crianças circenses. Ou seja, nós trabalhamos o nosso cronograma anual da escola, né? O projeto da escola anual, mas trouxemos a vivência do circo para dentro da escola. Né? E também a gente tentou apresentar também outras culturas para as crianças circenses, para não ficar tão maçante, né? Imagina, elas já vivem no circo, elas fazem atividade circense, nós assistimos vídeos em que elas têm uma rotina de ensaios dentro do circo, né? Elas têm uma rotina de vivência dentro do circo, e quando elas saem para a escola, é uma válvula de escape, né? Então, elas conheceram a cultura regional da cidade onde elas estavam inseridas, elas também apresentaram a cultura dela, porque, assim, não deu para a gente apresentar tudo. No nosso plano na nossa proposta, ali a gente pede para as crianças circenses também falarem da história delas, entende? Compartilhar o que elas comem, como é a rotina de estudo delas dentro do circo. Então, foi assim, a gente juntou, como eu falei, a gente juntou o útil ao agradável, né? Nós não excluímos as crianças circenses, mas também não excluímos as nossas crianças do ano todo. Nós juntamos duas culturas, que é a cultura regional da cidade onde o circo está inserida e a cultura circense. Entendeu? Não, entendi. Isso tá claro, né? Tá muito claro que é essa junção de culturas, né? Eu só queria entender mais, só porque a denominação do público-alvo tinha sido os itinerantes, né? Os estudantes itinerantes, e não todo o coletivo da turma. Mas tá... Porque teve até uma reunião que nós tivemos com a professora Elaine, que ela falou que muitas das vezes na escola a gente não vai ter só crianças circenses, nós vamos ter refugiados, nós vamos ter crianças
por exemplo, uma criança indígena dentro da escola mesmo, que às vezes, por alguma situação ruim, teve que sair de onde ela, do meio ao qual ela pertencia, e teve que vir para a cidade, né? Então, assim, a gente tentou englobar tudo para Não, Mas arrasou. é bem isso, porque, vamos supor, a criança itinerante, ela é uma no meio daquele grupo, né, de pessoas. E ao trabalhar essa cultura, vamos supor, aqui foi o circo que foi colocado, né? Mas poderia ser qualquer outra informação, se ela fosse cigana, podia trazer a cultura cigana, se ela fosse criança, vamos supor, quando a mãe sofre violência, né, muito grande, a criança é colocada numa casa social, ela vai para dentro da escola, e às vezes por 2 meses, 3 meses. Então, se a gente consegue, né, enxergar essa criança no meio dos outros e fazer essa interligação que esse grupo, essa equipe fez, eu acho que fica um trabalho maravilhoso para todo mundo, né? A criança itinerante ganha e as crianças que estão ali do ensino regular normal também ganham, né? É uma riqueza. Né? Pessoal, nós estamos com um problema seríssimo de horário, né? Porque são 10 horas, né? E nós temos 2 equipes, né? E eu quero agradecer a equipe 8, não é? Vou parar aqui de gravar. Muito obrigada, meus queridos. Teve tudo muito bacana, não é? Muito bacana.